Olá, meus amores. Então, estamos de volta aqui gravando para vocês mais relatos aqui para o Gotas de Mistério. E, gente, eu já vou dizendo aqui para vocês, eu sou o Ed e a gente vai deixar aí para vocês o nosso canal do WhatsApp, tá certo? Então, lá no canal do WhatsApp, quando a gente lançar os relatos que eu acho que vocês viram, quando você fala de um relato, você manda pra gente, vai estar aqui o e-mail na descrição. Tô um pouquinho fanho que eu fiquei com alergia, tá? Então a gente vai transformar todos esses relatos em relatos com IA nos shorts e nas outras redes sociais. Então, se você segue a gente no TikTok, no Instagram, no Kawaii, na fanpage do Facebook, então você vai ver o seu relato transformado em IA. Então a gente vai pegar o seu relato, vai adaptar o texto, certo? E depois que a gente adaptar o texto, a gente vai jogar para IA e fazer o vídeo, tá certo? Então, sem você pagar nada. A gente poderia fazer isso só para membros, né? Mas o nosso canal está começando agora, então, como diferencial, o seu relato aparece aqui nesse vídeo e também vai aparecer nos nossos shorts. Não só como corte, mas também, eu estou acostumado a olhar para cá e não olhar para cá, mas também a gente vai fazer com que esses cortes pequenininhos, esses shorts, vire o seu relato transformado em forma de IA. Então, sem mais delongas, gente, confere aí os links que tá na descrição, porque aí você consegue também pegar o e-mail e mandar o seu relato, tá bom? Eu tô aqui, vou verificar alguns que mandaram, gente, eu nem li. Se meu mouse tá com problema, ou pode ser a pilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô no notebook, mas eu não gosto de usar o touch. Eu não li os relatos, tá? Então, a reação que eu tiver aqui vai ser natural, porque não li. Eu nunca acreditei. Calma, eu já tô lendo o relato, o título. O espelho que sussurra. A pessoa tá contando, eu acredito pelo que ela escreveu aqui, que algumas informações eu não passo. A gente troca em nome e tudo para que eu possa falar, tá? O nome da pessoa, vou dizer que é fulano. É um ex-aluno. Vamos lá. Eu nunca acreditei em fantasmas, Ed, até aquele dia do terceiro ano. Fiquei depois da aula para fazer uma prova de recuperação e fui ao banheiro do fundo, perto do auditório. Lavei as mãos e quando levantei a cabeça, vi no espelho o reflexo do menino pálido, de uniforme antigo, parado atrás de mim. Girei na hora. Não tinha ninguém, mas o sussurro veio claro. Sai da minha escola. Saí correndo e nunca mais pus os pés naquele banheiro. Até hoje, quando passo pela escola, lembro daquele olhar vazio do espelho. Alguns lugares guardam memórias que não querem ser esquecidas. Gostei desse relato aqui. Porque assim, escola é uma coisa assim que traz memórias boas e ruins para qualquer pessoa. A gente não adianta romantizar, né? A escola é um ambiente que acontece bullying, que acontece algumas coisas. E tem pessoas que vão para o banheiro se refugiar. Não é nem sempre para fazer as necessidades. Às vezes estão tristes, vão lá, vão chorar mesmo. Né? Como fazia a Murta que geme de Harry Potter. Ela ia para lá chorar. Então, por falar nisso, gente, eu também tenho um livro que eu estou escrevendo do estilo de Harry Potter, tá? É Luca Tusley, o Reino da Lua. Vai estar aí na descrição para vocês ler gratuitamente lá no Wattpad, não paga nada. Eu gostei desse relato aqui porque essas coisas com espelho, com banheiro de escola, as assombrações de escola, inclusive eu vou ver se eu faço um curta de IA também para postar aqui no canal, tá? Então, além dos vídeos que vocês vão ver como esse padrão aqui, depois eu vou melhorar aqui atrás, isso é uma coisa bem improvisada. Então, além dos curtas que vocês vão ver aqui, dos vídeos e lives futuramente, a gente também vai fazer os curtazinhos de IA. Então, vou pegar algumas lendas, não só relatos, vou pegar lendas mesmo e fazer uns curtas ali bem curtas mesmo, de 15, 20 minutos, né? Porque IA custa caro, né, meu amor? Então nem tudo dá para fazer nos 800. Tem coisa que tem que pagar mesmo. Então, assim, vou deixar também cursos para vocês aqui na descrição, de edição, de IA. Sugere também que eu sou afiliado e isso ajuda muito o canal, tá? Quer algum curso, comenta aqui que a gente já deixa no próximo vídeo, tá certo? Olha, vê só. Eu gostei muito desse relato pela questão, né, de espelho, de escola,
Eu não sei porquê. Banheiro de escola sempre está inundado. Você já percebeu que não é só em filme? Tem uma coisa que banheiro de escola sempre está inundado. Comenta aí se você está aqui nessa minutagem agora. Se você já percebeu isso. Gente, uma vez eu passei no Enem. E a sala vivia toda inundada. Só que assim, teve um probleminha com essa questão do Enem. Que eu pedi o cancelamento, mas não cancelaram minha inscrição. Não sei se a faculdade ficou comendo dinheiro, mas o que acontece, quando eu fui me cadastrar no Enem, no mesmo ano que eu pedi o cancelamento, eu estava constando lá como se eu ainda era aluno, e eu não era, tá? Então, quem aí é expert vai ver lá e ver que eu... Mas eu fico me perguntando, será que eu me formei? Não sei, mas enfim, aconteceu isso. E eu me lembrei dessa faculdade que eu fiz turismo, acho que só passei 2 ou 3 meses, e eu pedi o cancelamento, mas a sala vivia toda inundada, o banheiro nem se fala. Então assim, é uma coisa interessante, como até faculdades são assim, principalmente públicas, né? As particulares nem tanto, mas as públicas, muitas delas, principalmente escola pública, como é aqui o caso, que era o 3º ano que ele estava cursando, e ele percebeu isso, né? Que alguma coisa estava muito errada no banheiro da escola. Vamos para o próximo relato. A melodia do box fechado. É um relato de uma tia, por isso que eu dou uma lidazinha para passar aqui para vocês, tá? E principalmente como eu não li os relatos, eu não sei como é que a gente só não mande para mim o famoso true, acho que se fala assim, true crime. Eu vou botar uns cursos de inglês também aqui no nosso canal, porque você do outro lado que precisa se cadastra, faz esse curso, e eu do outro lado aqui, eu ganho minha comissãozinha por indicar esses cursinhos para vocês, tá? A melodia do boxe fechado. Relato de uma tia, que já é uma professora aposentada. Nos anos 80, a tia Marlene, já tá trocado, tá, gente? Dava aula numa escola estadual antiga. Os alunos reclamavam de um box trancado no banheiro feminino, no segundo andar, de onde sempre vinha um piano tocando Parabéns para Você, era a melodia, de forma desafinada. Nenhuma funcionária conseguia abri-lo. Certa vez, uma aluna rebelde escalou a porta do box e gritou: "Tem uma mulher de branco sentada no banco, cantarolando." A diretoria chamou até um padre, Ed, e descobriram que décadas antes, uma faxineira havia morrido ali, no próprio aniversário dela. Nossa, gostei desse detalhe. O box foi lacrado, mas disseram que em noites de sexta-feira a melodia ainda ecoa pelos corredores vazios. As histórias dos mais antigos sempre têm um fundo de verdade. Gente, é muito interessante isso. Essa casa que eu tô morando é um pouquinho assim, assustada, sabe? E essa semana agora, eu e meu marido percebeu umas coisas esquisitas, porque nós temos 2 gatas fêmeas maiores e uma delas deu cria. E agora a gente só tá com 2 gatinhos, que são fêmeas também, por sinal. Só fêmea, tá? E já doamos 2 e ficou 2. Né? 2 filhotes com as 2 maiores. E nisso, a gente escutou barulho várias vezes na cozinha. Por mais que eu seja ateu, eu tenho essa sensação de ver, de escutar, de sentir, enfim. E eu já tinha dito para ele, não são as gatas. Ele, é a gata. Eu disse, não são as gatas. Ele disse, é a gata. E ele, só que ele nunca vai olhar. E sempre quem vai olhar sou eu. E nunca eram as gatas, gente. Nunca, nenhuma das vezes foram as gatas. Eu ainda brinquei. Pode ser o herê, que o pessoal que é do candomblé e o banda fala herê. Por que eu falei herê? Que é criança. Porque quando a gente veio morar aqui nessa casa ano passado, eu vi uma criança vindo do quintal, abrindo a porta mesmo do armário, só que errou, ele foi mexer na louça. Era assim, a louça fica em cima, mas aquela parte de forno, essas coisas ficam embaixo. E os docinhos ficavam do outro lado. Eu digo, o espírito não está tão informado onde é que ficam os docinhos aqui, ainda bem. Os biscoitos, salgados, abriu a porta errada. Mas eu sempre fico brincando com isso, não desrespeitando, mas achando engraçado, porque a criança foi abrir a porta do armário, onde tinha as forma de bolo, panela, essas coisas. E os doces ficam do outro lado, porque não deu para colocar tudo de um lado só.
Aqui é muito pequeno. Vamos pro próximo, gente. Essa casa já teve umas coisas. Depois eu falo alguns relatos continuando aqui, tá? Vamos pro terceiro relato. A sombra que andava na parede. Gente, não vou fazer muita edição porque vai ficar picotado. A sombra que andava na parede. Relato da mãe. Vamos ver da mãe de quem, né? Porque a pessoa não colocou aqui da minha mãe, colocou da mãe. Um nome fictício, ainda bem, muito obrigado por ter colocado fictício. Dona Helena, mãe de um ex-aluno. A sombra que andava na parede é o título. A mãe do Rafael sempre contava que os idosos de 1975, a escola municipal tinha um banheiro com paredes de madeira escura. Às 3 da tarde, em ponto, uma sombra de um homem de chapéu se projetava na... Gente, eu fico imaginando. Eu não era para fazer isso, por mais que eu seja ateu. Andando de um canto para o outro, sem que ninguém estivesse lá para causar a sombra. Os mais velhos diziam que era o espírito de um inspetor rigoroso que havia falecido de infarto dentro da escola. Tão bonzinho, né, que não quis sair do cargo. Morreu e não quis sair dali, inspecionando os alunos mesmo após a morte. Ninguém tinha coragem de usar aquele banheiro no horário da sombra. Respeitavam o passado, pois sabiam que algumas almas não conseguem descansar. Isso é complicado, né? A gente não... Assim, por mais que eu seja ateu, eu pesquisei no DeepSeek. O DeepSeek é o concorrente do ChatGPT, tá? E eu pesquisei os tipos de ateu, porque assim, eu queria entender por que eu sou ateu. E até vou colocar alguns cursos assim de esoterismo, acho que é esoterismo que fala, né? Carta, essas coisas. Se tiver até tabuleira Ouija, eu vou botar aqui na descrição para você também. Clica e me ajuda e tem os grupinhos de achadinhos, tá? Você já tá aqui no vídeo, já compra lá. Porque por enquanto eu não sou monetizado, então tu vai lá comprando teus achadinhos. Então assim, eu pesquisei no DeepSeek que eu sou o tipo de ateu de rito. Então eu sou ateu que desisti de acreditar na fé cristã, não acredito. Não desrespeito também, tá? Acho que isso é muito importante. Não é para fazer a linha boazinha, não. Eu não desrespeito. Eu não acredito em ter minhas motivações. Só que eu ficava me questionando por que eu sou ateu e fecho essas coisas. Porque eu via outros tipos de ateu, até maus exemplos eu ia falar de ET, de ateus, que eles não acreditavam em Jesus, mas fazia todo o tempo apologia ao diabo. Então, Jesus e o diabo, um não existe no outro. Não tem condição. E eu fui pesquisar, existe no mínimo 6 tipos de ateu. E ali eu só me importei com o meu, tá? Que é ateu de rito. O ateu de rito é aquele que, por mais que ele decida se torna-se ou nasça-se ateu, sabe, sei lá, se existe, né? Hoje em dia existe tanta coisa. O ateu de rito, ele, por mais que ele desista da fé cristã, a espiritualidade está nele. Então, se ele tiver que ver espírito, ele vai ver. Se ele tiver que escutar, ele vai escutar. Se ele tiver que sentir cheiros, ele vai sentir. E eu sempre falo pro meu marido. Por exemplo, agora no Big Brother aconteceu muita coisa estranha. Eu estava assistindo Daniel Pires e estava lá uma entrevista, acho que era Maíra, que ela é espírita. E eu gosto quando ela vai. E ela estava falando umas coisas que eu fui só seguindo, mas não fui fazendo. Fui lavando os pratos e aqui do meu lado, micro-ondas, botei o notebook ali, não tinha muito espaço, botei em cima mesmo, fiquei só escutando. E daí, ela falou a forma de se conectar, só que ela não ficou incentivando ninguém. E eu já tenho essa habilidade, então automaticamente se encaixou, sabe? Com o Wi-Fi se conectando com o aparelho, e de repente, ela falando essas coisas, e o espírito vem para mim e fala: alguém vai ser expulso do BBB, que foi quando houve aquele rapaz, o primeiro que foi expulso. E daí foi dito certo. Horas depois, a expulsão. Parece que não tinha chegado a hora do ao vivo ainda, né? E eu só contei pro meu marido. Porque se eu chegasse para as pessoas falar, nossa, você é vidente, claro, evidente que eu não sei a diferença dessas coisas. Eu disse, interessante. Foi e aconteceu. Tanta desistência, tantas outras que acontecer também. Tem outra coisa que ele disse que ainda tá para acontecer e pode acontecer. A gente já só tá na metade do BBB. Eu não tô gostando muito desse BBB não, porque eu tô achando muito... Sou da turma que tô achando manipulado, sim. E o espírito falou, todas as coisas que falou, aconteceu.
E uma das coisas que ele falou que ainda não aconteceu era uma cena de safadeza. Pra eu não fazer o gesto aqui ficar muito... Eu ia fazer. Vai acontecer uma cena de safadeza consensual, tá, gente? Porque todo ano tem essas coisas, né? Ai, que aconteceu isso, aconteceu... A gente não pode falar aqui, né? Sem ser consensual. E passou a mão aqui, passou a mão ali. Não, o Espírito falou que vai acontecer. Eu pensava que era o Jonas com a Marciane, mas a Marciane não era assim. Então, eu descartava. Então eu cheguei a pensar que era outra pessoa. E daí fui achando. Depois a Ana Paula ficou meio assim e falou a questão de edredom, e sei até hoje vai acontecer Ana Paula e Jonas. Ainda não aconteceu. Só que assim, pode não acontecer. Mas eu acho que foram 5 coisas que o Espírito falou. As 5 aconteceram. Ou foi 4 aconteceram e uma não, ou foi 5 que aconteceram e uma não. Eu sei que é mais ou menos isso. E assim, eu tenho essa conexão. Não é uma coisa que eu escolho. Eu já consegui barrar. Entendeu? Quando eu sinto que está me incomodando muito, eu já consegui barrar essas energias. Mas dizer assim, nunca mais volte, nunca mais você ter... É como as coisas que de vez em quando tá mexendo nos talheres, na cozinha. Tá acontecendo essa semana agora. Hoje é segunda. Aconteceu até mais ou menos sábado ou domingo. Mexe nos talheres que a gente bota para escorrer. Só que não tem nada. A gente não deixa comida na pia. Principalmente eu sou chato pra caramba. Eu sou virginiano e não sou aquela pessoa que tem extremamente aquela coisa de limpeza. Sou daquela coisa média. Eu vou fazendo, passo um pano aqui, lavo o banheiro ali, limpo o quintal acolá, vou dividindo as tarefas. Quando eu vejo que está tudo feito e começa a semana, já tem mais uma semana para fazer de novo. Porque faxina é assim. Aí é isso. Comecei a perceber. E quando você começa, você tem aqui do outro lado. Vai para lá. Oxi! Aí de reto. Gente, eu tive uma sensação agora. Eu tô sozinho aqui, Mari tá do outro lado. Aí o cara. Gente, na hora do vídeo, dei sossego, pela misericórdia. Eu juro pra você, não tô arrepiado não, mas que teve. Ó. Enfim. Foi aqui atrás do meu notebook, vocês têm ideia, meu notebook tá aqui. Eu não vou levantar porque o cabo tá curto. E eu vi um negocinho, uma coisinha aqui, mas vamos dizer que não vi não. Até assim, ele fica achando que. Ele fica negando, não vi. Então assim, essa questão aqui dessas torneiras que se abriram sozinhas. Peraí, isso aqui já é o quarto relato, né? A gente leu esse daqui. Que era do inspetor, inspecionando e tudo mais. Então assim, essa questão do espírito ficar vagando, gente, ninguém até hoje tem uma explicação exata. Não adianta falar que é só demônio, que é não sei o quê, porque é uma explicação vaga. Se você fala, se você não vai atrás, passar, não é que você vai puxar. Uma coisa que eu acho interessante do casal Warren, né, que inspiraram os filmes, esse relato vai ficar um pouquinho grande, porque a gente está falando do relato e conversando com vocês, né, por mais que seja gravado. O casal Warren, dos relatos tanto da Annabelle, Invocação do Mal, eles iam atrás. Então dá para você dar uma credibilidade ali. Agora, quando você chega para uma pessoa, um líder de uma religião, seja ela qual for, é isso, é aquilo, é tal outro, e supernatural ou sobrenatural só existe na minha religião quando alguém está possuído, está incorporado, ou seja lá a nomenclatura que dê, porque uma possui, a outra incorpora-se, né? Então tem que ter cada termo aí para respeitar também a religião, porque vai ter umas que não vai gostar de possessão, e outras que não é possessão, é incorporação, tá? Então existe essa diferença também. Vamos para o quarto relato. As torneiras que se abriam sozinha. Relato de uma faxineira, tá? O nome tá trocado e é Severina. Adoro Severina. Se tem alguma Severina aí ou você conhece a Severina, manda esse relato para Severina. Trabalho há 15 anos limpando essa escola, Ed, e já vi cada coisa, mas o banheiro do primeiro andar é o pior de todos. Toda terça-feira, as torneiras do último lavatório se abrem sozinha, mesmo com um registro geral fechado. Uma vez, ouvi risadas de criança, é horrível. Ai, não, eu detesto.
Ouvi risadas de criança e vi uma menina de vestido rosa, toda molhada, correndo e sumindo atrás do armário da limpeza. Contei para a diretora que não acreditou. Mas eu sei o que eu vi. Deixei até um copo com água e uma flor no cantinho, para acalmar a coitada. Às vezes os vivos assombram mais que os mortos, com seu descaso. Eu entendi o que ela falou aqui. Então, assim, ela deixou uma coisinha ali, não necessariamente não seja uma oferenda, mas que ela achou, né? Que ela sentiu-se. Ah, vou deixar essa água aqui, ou que a água emana. Não acredito que ela botou água para o espírito beber, né, gente? Mas eu acredito que ela, sabe aquela coisa, aquela teoria que diz que a água consegue filtrar sentimentos e não sei o que, ou potencializar, né? Mas ela deixou uma flor ali, então quem sabe mostrou mais o carinho dela. Então vamos para o próximo relato para não ficar tão longo, tá? Porque canais que já tem um certo público, eles assistem, tipo, eu assisto horas. Daniel Pires, de outros que tem aí, mas quando o canal é pequeno, então a gente tem que ter vídeos menores. Então vamos para o próximo relato. A aparição do banheiro vazio. Todos esses relatos eu separei sobre essas aparições, assim, banheiros, escolas, instituições. Diretora evangélica. Vamos ver. Nome fictício. Gente, eu não vou falar. Você que sou a pastora, tá? Pastora diretora. Como mulher de fé, sempre combati essas superstições. Tá um relato interessante. Mas um fato me abalou. Cheguei mais cedo para abrir a escola e, ao passar pelo corredor, ouvi o choro do banheiro masculino. Geralmente a pessoa fala que é feminino, mas isso é interessante. Ela tem muita coisa diferente, duas linhas já. Entrei e vi um jovem agachado no canto, com um uniforme marrom. Um modelo que não usamos há 30 anos. Ele levantou o rosto, com os olhos profundamente tristes, e sussurrou. Não acharam meu corpo. Sumiu no ar. De repente. Ed, naquele momento, entendi que algumas coisas fogem à nossa compreensão. Oramos por aquela alma e mantemos o banheiro aberto, pois negar uma existência não apaga sua dor. A compaixão deve vencer o medo. Achei super interessante aqui, porque é uma pessoa evangélica contando. E além de mais diretora, né, também. Então, assim, por mais, por exemplo, eu que sou ateu, eu nego, né, para não querer crer. Medo também, não vou mentir, mas também falta do conhecimento do sobrenatural, enfim. E aqui uma pessoa cristã também, evangélica, ela não vai querer, porque tudo, eu já fui evangélico, então vai dizer que tudo é demônio, é isso, aquilo, muitas vezes nem é. E pelo menos ela respeitou, né? Ela entendeu e como assim, não teve mais explicações, não acharam meu corpo, eu não sei se foi necessariamente se houve algum crime, se houve alguma coisa. Pelo jeito que ela fala, era uma aluna da instituição há 30 anos atrás, então talvez ela nem fosse diretora, fosse aluna, nem tivesse nascido, né, que ela não informa a idade dela no relato. E, gente, eu vou deixar aqui na descrição o e-mail para que você estou procurando outros detalhes aqui no relato, tá? Vou deixar o e-mail aqui na descrição para vocês mandarem o relato de vocês. Só peço algumas coisas. Eu ia falar que eu ia pedir uma coisa, mas eu vou pedir várias coisas. Primeiro, não mande o seu nome ou o nome da pessoa, troque, tá? Se você puder trocar também, esse daqui foi ela mesma que mandou, então não tem problema, poderia falar até o nome dela se fosse necessário, porque foi só ela contando o relato dela mesma. Quando você fala de si, é muito mais fácil, porque não dá BO. Quando você fala dos outros, ou troque nome, troque cidade, mas talvez vire um podcast, não sei. Então, por enquanto, o formato é esse. A gente vai mandar esse formato, a gente vai falar para vocês desses relatos aqui nesses vídeos. A gente também vai trazer para vocês, como é que eu posso falar, os vídeos e shorts, que são esses 5 relatos que eu li hoje. Eles vão todos virar shorts aqui no canal, que vocês estão amando. São historinhas que eles vão para os vídeos curtos. Então, digamos assim, você mandou o seu relato, eu recebi, li, certeza que o seu relato vai virar um vídeo curto. Então é como se fosse um mimo meu para você, tá bom? Então, não deixe de mandar o seu relato. O seu relato vai virar um vídeo curto, você pode baixar, você pode postar, não tem problema, tá bom?
Não tem problema, desde que você ou dê os créditos para o nosso canal e não use em outro canal dizendo que foi você baixando os vídeos aqui, tá? Pela misericórdia, vamos respeitar, porque dá trabalho e dá custo, né? Custo de tempo, ferramenta e tudo mais. No mais, tem os nossos grupinhos de achadinhos, vai estar aí no link na bio. A gente vai começar a fazer live também, tá? No TikTok e no Kawaii. Então, quem puder também vá para outras redes sociais. Não tem problema, a gente tá falando em outras redes sociais. Isso é um mito, tá? Dizer que a gente não pode falar. É a rede vizinha e a rede social mito, tá? Então, se não fosse por isso, não teria tutorial de uma rede social em outra rede social. Entendeu? E outras pessoas ficam falando, a rede vizinha, a rede vermelha, a rede laranja, a rede preta. Isso é um mito, tá? Se fosse por isso, eu não teria tutoriais sobre uma rede social e outra, tá bom? Então a gente vai fazer live aqui, talvez mais futuramente. Comenta, compartilha. E eu tava pensando assim, como chamar vocês. Eu tava pensando, eu vou chamar de meus amores e minhas amoras. Então comenta aí. Comenta se você esteve até aqui. Meus amores e minhas amoras, tá bom? E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo relato. E a gente vai falar esses relatos em live, tá? Então, além dele virar um shorts e parar no TikTok, no Kawaii, aqui nos shorts do YouTube, e também lá na fanpage do Facebook e do Instagram, a gente também vai levar esses relatos para live. Então sempre assista as lives. A gente vai organizar um roteiro e dentro desse roteiro a gente vai ver direitinho. Então quem não viu vai ver nessas lives. Então vou ver se eu pulo um pouquinho, faço um vídeo aqui e pulo a live para depois. Então se você não vê o vídeo, você vê a live. E vou deixar também o canal do Gotas de Mistério, porque o que acontece? Às vezes você segue um monte de canal. E o YouTube, ele tem uma forma diferenciada de entregar o algoritmo. Então, ele vai vendo os canais que você está assistindo e que você não está assistindo. E às vezes ele indica mais um canal do que outro. Até pelo tema que você assiste mais. Então, vai ter um canal ou outro que vai perder essas notificações. Então, entra lá no canal, já participa, já fica lá. Apareceu o vídeo, a gente posta lá. Ativa as notificações, porque se aqui não mostrar, lá vai ser direto. Terminou esse vídeo aqui, editei, postei, eu jogo lá. Então você já sabe que tem vídeo novo. A mesma coisa são com shorts. Se você mandou o seu relato, virou shorts, animado, com IA, a gente já joga lá. Então tenha certeza absoluta que toda vez que aparecer relato, vai estar lá também, tá? No mais, um beijo para vocês, meus amores e minhas amoras, comenta aqui. E segue aí os nossos grupos, entra no grupo de WhatsApp de achadinhos, compra lá, tá? Tu já compra teus achadinhos e ajuda aqui o canal, tá bom? No mais, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.